Bom, ninguém acorda pensando na própria morte. E talvez esse seja o maior truque já inventado pela mente humana. Vivemos como se o tempo fosse infinito, como se o amanhã estivesse garantido, como se o fim fosse sempre um problema distante, lógico, de outra pessoa. Mas aqui está a verdade que ninguém gosta de encarar. A humanidade inteira construiu sua civilização em cima de uma mentira silenciosa, a ilusão da imortalidade. Não no sentido literal, mas no modo como vivemos, no jeito como adiamos, no jeito como acumulamos, no jeito como fingimos que nunca vai acabar. O nome disso, na filosofia, é simples e brutal: negação da morte. E se tudo que você chama de vida for apenas uma tentativa desesperada de não desaparecer? Na filosofia, imortalidade nunca significou viver para sempre. Significou não aceitar o fim. Heidegger chamou isso de fuga do ser para a morte. Schopenhauer chamou de vontade cega. Ernest Becker chamou de motor oculto da civilização. Civilizações não nascem do amor à vida, elas nascem do pânico diante do fim. Religiões, impérios, obras monumentais, nomes gravados em pedra. Tudo isso é uma tentativa humana de dizer ao universo: eu estive aqui, eu importei. Mas a pergunta que ninguém quer responder é: importou mesmo? Como o ser humano tenta não morrer? Lógico, criando símbolos, filhos, empresas, prédios, redes sociais, seguidores, arquivos, memoriais digitais. Hoje, a eternidade cabe num servidor. Curtidas são microcertificados de existência. Visualizações são provas temporárias de que alguém viu você. Algoritmo virou o novo deus da permanência. Mas tudo isso apodrece rápido. Perfis somem, empresas quebram, famílias se dissolvem, nomes desaparecem. A internet prometeu memória eterna e entregou esquecimento acelerado. E se tudo desaparece, por que continuamos fingindo que não? Observe as cidades antigas, observe os túmulos, observe os monumentos. Nada ali é feito para os vivos. Tudo é feito para o tempo. Mármore, granito, bronze, materiais escolhidos para durar mais do que pessoas. A arquitetura é a confissão mais honesta do medo humano. Queremos durar mais do que o corpo permite. E quando não conseguimos, criamos estátuas. Quando elas caem, criamos livros. Quando os livros queimam, criamos dados. Quando os dados se perdem, sobra o eterno vazio. Hoje, o discurso mudou. Construa seu legado. Deixe sua marca. Seja alguém. O trabalho virou substituto da fé. Mas aqui está o truque sujo. Ninguém lembra do trabalhador. Lembram da engrenagem. Burnout não é cansaço. É o choque entre a finitude humana e expectativas infinitas. Você não falhou. O sistema é que prometeu eternidade num corpo descartável. O silêncio lembra a morte. Por isso ele foi exterminado. Notificações, ruído, conteúdo infinito, velocidade. Pensar demais leva ao fim. Sentir demais leva ao colapso. Então,
A distração vira anestesia. A sociedade não é superficial por acaso. Ela é superficial por sobrevivência psicológica. Quando a promessa de imortalidade falha, sobra o quê? Nada. O niilismo não nasce da rebeldia, nasce da decepção. A geração que percebeu que não vai ser lembrada, que não vai mudar o mundo, que não vai ser exceção e ainda assim continua vivendo. Esse é o ponto mais trágico. Talvez o problema nunca tenha sido a morte. Talvez o problema seja termos vivido como se ela não existisse. A verdadeira maturidade não é vencer o tempo, é olhar para ele sem fugir. A imortalidade sempre foi uma ilusão, mas a consciência, essa sim, é real e ela cobra caro. No fim, ninguém escapa, mas alguns acordam antes. A morte não é um evento. Ela não começa no fim. Ela começa no nascimento. Cada escolha já é uma perda. Cada caminho tomado já é um cemitério de possibilidades. Cada dia vivido é um dia que não volta. Mas a mente humana odeia essa matemática. Épicuro dizia que a morte não deveria nos assustar, porque enquanto estamos vivos, ela não está, e quando ela chega, já não estamos. Mas isso é lógica, não é existência. O medo da morte não é medo do fim, é medo do desaparecimento simbólico, medo de não deixar marca, de não ser lembrado, de não significar. Por isso, a humanidade constrói narrativas. Por isso criamos mitos. Por isso inventamos deuses. Por isso sacralizamos histórias. Não para explicar o mundo, mas para suportar o fato de que ele continua sem nós. Heidegger dizia que o ser humano é o único ser que sabe que vai morrer. Essa consciência não liberta, ela pesa. A vida, então, vira uma tentativa constante de esquecer essa certeza. Não com festas, não com barulho, mas com ocupação. Agenda cheia, rotina cheia, mente cheia. Pascal chamava isso de a arte de se ocupar para não pensar. Não é distração fútil, é estratégia existencial. Porque pensar na morte de verdade não gera reflexão suave, gera vertigem, gera desorientação, gera colapso de narrativas, gera silêncio interno. A morte é o único tema que destrói todos os discursos. Religião tenta organizá-la, ciência tenta adiá-la, filosofia tenta compreendê-la, mas ninguém a neutraliza. Schopenhauer dizia que viver é um movimento constante entre querer e perder. Querer existir, querer durar, querer continuar e perder tempo, perder pessoas, perder versões de si mesmo. A morte não é o oposto da vida, ela é o limite que dá forma à vida. Sem fim, não há urgência. Sem fim, não há valor. Sem fim, não há escolha real. Mas a modernidade tenta apagar o limite. Promete longevidade, promete extensão, promete permanência digital, corpos frágeis, sistema que promete infinitos. O paradoxo é cruel. Quanto mais a sociedade promete continuidade, mais ela revela o pânico do fim. E a morte não é sombria por natureza. O que a torna sombria é o modo como fugimos dela, porque o que é negado volta deformado.
Cemitérios antigos não eram lugares de horror, eram lugares de convivência. Hoje, a morte é isolada, escondida, higienizada. O morto some rápido. O luto precisa ser breve. O sofrimento precisa ser funcional. A sociedade tolera a dor apenas se ela não atrapalhar a produção. Mas a morte não respeita a produtividade. Ela desorganiza tudo. Ela quebra ritmos. Ela interrompe sistemas. Talvez por isso ela assuste tanto. Não por ser fim, mas por ser interrupção. A morte lembra que nada é contínuo, nada é garantido, nada é permanente. E aqui está o ponto mais profundo. O ser humano não teme morrer, ele teme ser irrelevante, não ser lembrado, não ser citado, não ser necessário. Por isso queremos deixar algo, qualquer coisa, um nome, um arquivo, uma obra, uma memória. Mas o universo, este não arquiva nada, ele apaga. E talvez a sabedoria não esteja em lutar contra isso. Talvez esteja em viver, sem exigir permanência. Não como resignação, mas como lucidez. Viver sabendo que acaba muda tudo. Muda o valor do tempo, muda o peso das escolhas, muda a importância do agora. Não torna a vida mais leve, torna mais real. A morte, por sua vez, não é inimiga da vida. A negação dela é. Quando a humanidade percebeu que não podia vencer a morte com a fé, tentou vencê-la com razão. Quando a razão falhou, tentou vencê-la com tecnologia. E assim nasce o transhumanismo, não como ciência neutra, mas como um desejo antigo com roupa nova. A promessa é simples e sedutora: melhorar o corpo, expandir a mente, eliminar limites biológicos, transferir a consciência, viver mais e talvez para sempre. Mas toda a promessa de eternidade esconde um medo infantil do fim. O transhumanismo não pergunta o que é viver, ele apenas pergunta como durar. Nietzsche alertava: o maior perigo não é a morte, mas a redução do humano a algo funcional. E o transhumanismo abraça exatamente isso: o humano como projeto inacabado, defeituoso, otimizável. O corpo deixa de ser morada, vira obstáculo. A dor deixa de ser sinal, vira bug. A tristeza deixa de ser experiência e vira falha química. Tudo que não performa precisa ser corrigido. Mas aqui surge a pergunta proibida: se retiramos a fragilidade, o que sobra da experiência humana? Sem limite, não há urgência. Sem urgência, não há escolha real. Sem escolha, não há ética. O ser eterno não decide, ele adia. O transhumanismo não cria deuses, cria gestores da própria sobrevivência. A ideia de transferir a mente para máquinas revela um erro fundamental: confundir consciência com armazenamento. Pensamento não é arquivo, memória não é identidade, consciência não é backup. Mesmo que cada lembrança fosse copiada, o que seria salvo? Um fluxo vivo ou um retrato congelado? Heidegger dizia que a consciência nasce no contato direto com o tempo. Retira o tempo e o pensamento vira simulação. A obsessão transhumanista não é pela vida, é pelo controle. Controlar o corpo, controlar o envelhecimento,
controlar o fim. Mas aquilo que pode ser totalmente controlado já não é vida, é sistema. E a ironia final é cruel. Ao tentar escapar da morte, o humano corre risco de abolir a si mesmo, não por extinção, mas por substituição. O futuro prometido não é imortal, é estéril. Corpos que não adoecem, mentes que não hesitam, experiências que não tremem, sem medo, sem espanto, sem profundidade. A morte sempre foi o limite, mas também sempre foi o que dava peso a cada gesto. O transhumanismo chama isso de falha, e a filosofia chama de condição. Talvez a morte não seja o erro do projeto humano, talvez seja o que impede que ele se torne vazio. E talvez o verdadeiro colapso não venha da morte, mas da tentativa desesperada de eliminá-la. E talvez o fim não venha como o apocalipse que as religiões pregam. Talvez venha com eficiência. Não haverá gritos, não haverá colapso visível, não haverá um último dia anunciado ou um juízo final. Haverá continuidade, corpos funcionais, mentes otimizadas, existências estendidas além do necessário. O humano não será destruído, será aperfeiçoado até desaparecer, sem ruptura, sem trauma, sem resistência alguma. A morte um dia foi o limite, e o limite criava sentido. Quando o limite cai, o sentido evapora. A promessa de imortalidade não gera plenitude, gera adiamento eterno. E numa existência sem fim, toda escolha perde urgência, toda dor perde peso, todo amor perde risco. Nada precisa acontecer agora, porque sempre haverá depois. Mas o depois é o maior inimigo da vida. O futuro que se aproxima não será habitado por deuses. Será habitado por sobreviventes infinitos, sem motivo algum para existir. A eternidade não será castigo, será um vazio prolongado. A consciência arrancada do tempo vira simulação. Pensamentos repetidos, experiências recicladas, sentimentos editáveis. E o medo da morte criou algo pior que a morte. Criou a impossibilidade do fim. E sem fim não há encerramento, não há aprendizado, não há sentido algum. O apocalipse não será o colapso da matéria, será o colapso do significado. Um mundo onde tudo funcionou e nada importa. Talvez o último ato de humanidade seja aceitar aquilo que sempre nos definiu: fragilidade, finitude, limite. Porque morrer nunca foi o problema. O problema foi tentar viver como se isso não existisse. E quando o fim finalmente chegar, seja biológico, digital ou simbólico, não será derrota, será fechamento. E talvez, apenas talvez, no instante em que aceitamos o fim, a vida volte a fazer sentido. Se este for o último ensaio, que ele permaneça como aviso. Nem tudo que pode durar merece continuar.